Gravando, presidente. Muito obrigada, bom dia a todos. Hoje, dia 30 de agosto de 2024, iniciamos a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tinô, doutor João Carlos Lag, doutor Flávio Arantes e doutor Rodolfo Milan, representante fiscal. Estão também presentes a sessão de julgamento para acompanhamento dos julgamentos e realização de sustentações orais, doutora Gabriela Peliciotti, doutor Arthur da Fonseca e doutora Carla Cristina de Souza. Bom, vamos lá. Dando início aqui ao processo 41.45.597, Nestlé Brasil, processo de relatoria do doutor Silag, é um recurso ordinário. Doutor Silag, temos o doutor Arthur presente para a realização de sustentação oral. Então, se o senhor quiser fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o doutor Arthur. Bom dia a todos, obrigado. Trata-se de recurso ordinário, interposto em função da decisão de primeira instância que julgou auto de infração procedente. Há diversas acusações. E acredito que a questão central que é um dos pedidos do contribuinte no recurso, é que o contribuinte pede, o cancelamento do auto ou, subsidiariamente, o cancelamento ao menos do item 1, que trata de transferência de produtos entre estabelecimentos da recorrente, com fundamento no julgamento da ADC 49 pelo STF. E, acho que é o suficiente para o relatório. Obrigada, doutor Silag. Doutor Arthur, com a palavra. Obrigado, presidente. Muito bom dia novamente a todos. Cumprimento também o doutor Rodolfo, da representação fiscal. Eu preparei aqui uma apresentação bem curta, são, enfim, pouquíssimos slides. Queria só aqui compartilhar para guiar a apresentação. Vou pedir a gentileza os doutores me avisarem quando estiverem vendo a tela. Um segundinho, por favor. Os doutores estão vendo a apresentação? Sim, estamos. Sim, doutor. Tá Sim. bom, perfeito. Bom, vamos lá. Este é um caso que discute um auto de infração que foi lavrado sob a acusação de que a recorrente teria fruído do benefício da cesta básica para cafés embalados em cápsulas. Essa matéria, ela é bastante conhecida, então aqui até sendo muito transparente com os doutores, existem, né, alguns outros casos, não que tenham sido julgados pela 8ª Câmara, mas que foram julgados por algumas outras câmaras julgadoras aqui do TIT. E em relação à discussão de mérito, o entendimento que tem prevalecido aqui no âmbito do TIT no sentido de que esses produtos ali eles não estariam, né, enquadrados nesse benefício, mas tem um ponto específico, doutores, que o contribuinte entende que não foi, né, devidamente ali abordado nesses outros julgamentos, até porque envolve algumas peculiaridades do caso concreto. Então, na verdade, eu gostaria de usar esse meu tempo aqui para a sustentação oral justamente para chamar aqui a atenção dos doutores justamente para esse ponto, tá, que a gente trouxe ali até como uma questão também relacionada à nulidade, enfim, que é basicamente o seguinte, doutores, essa questão dos cafés em cápsulas, o contribuinte
entende que, pelo princípio da legalidade, né, não haveria nenhuma vedação relacionada à fruição do benefício, a depender do tipo de embalagem do produto. Até porque o regulamento do CMS é bem claro, no sentido de que o café torrado e moído faz jus ao benefício da cesta básica, e não houve nenhum tipo de questionamento, por exemplo, por parte da fiscalização, no sentido de que o conteúdo dessas cápsulas não seria café torrado e moído. Pois bem, mas o ponto principal aqui já é uma prática de mercado, ou ao menos era uma prática de mercado há algum tempo, isso não é uma exclusividade da Recorrente, de entender que os cafés acondicionados em cápsulas fariam jus ao benefício da cesta básica. E isso também por quê? Porque houve um contribuinte que comercializava exatamente ali os cafés em cápsula, e em 2013 submeteu uma consulta formal à Secretaria da Fazenda, indagando justamente isso. Puxa, o meu produto, ele está dentro do benefício da cesta básica? E a resposta na ocasião, ali em 2013, foi categórica, no sentido de que sim, até ali, com base na descrição do artigo 3º ali do anexo 2 do regulamento ICMS, sim, as operações internas com café torrado e moído envasado em cápsula, aplica-se a redução da base de cálculo própria da cesta básica. E por que isso é relevante? Aí aqui eu até preparei uma linha do tempo. Pronto, acho que assim vai ficar melhor aqui para enxergar. E eu acho que é bem importante aqui eu passar com os doutores ali para cada uma desses marcos temporais, que são bem relevantes aqui para o caso concreto. Essa resposta à consulta que eu comentei, ela é de abril de 2013, tá? E ela veio a ser publicada em agosto de 2017. E por que a publicação dessa resposta à consulta é relevante? Porque o artigo 524, parágrafo 2º do regulamento do ICMS, que é o quadrinho em verde aqui, que eu destaquei aqui embaixo, diz justamente que a Secretaria da Fazenda pode divulgar o teor da resposta à consulta ao público para orientar os demais contribuintes. O que significa isso? Ainda que a recorrente não tenha sido a consulente na ocasião, é um fato que essa resposta à consulta foi publicada, ela foi divulgada ao público. O contribuinte tomou conhecimento desse documento e isso apenas reforçou a percepção de que, de fato, ela poderia, então, fruir, né, do benefício da cesta básica para os produtos que vinha comercializando. E se os senhores se atentarem aqui, que são essas duas bolas que eu pintei em laranja, os fatos geradores desse auto de infração que a gente está discutindo, eles acontecem justamente na vigência do entendimento da Secretaria da Fazenda, dessa resposta à consulta de 2013, que dizia expressamente que os produtos estavam no benefício da cesta básica. Esse entendimento, ele só veio a ser modificado, ou ao menos a primeira sinalização da Secretaria da Fazenda em sentido contrário, veio acontecer apenas em setembro de 2020, por meio de uma publicação de uma outra resposta à consulta, que é a 21181 de 20, e aqui, doutores, tem um ponto que é bem interessante de comentar, que é essa resposta à consulta de 2020, né, cujo entendimento é desfavorável, no sentido de que café em cápsula não estaria no benefício da cesta básica, é um documento que deixou ali muito claro, inclusive, e aí até eu pintei ali, né, um quadrinho em vermelho ali embaixo, que na medida em que há, né, uma modificação da resposta à consulta, existe uma regra, né, que é a regra do artigo 521, parágrafo único do regulamento do ICMS, de que o novo entendimento aplica-se apenas aos fatos geradores acontecidos após, né, a mudança desse entendimento. E assim, ainda que essa resposta à consulta de 2020 ela tenha envolvido ali também um outro contribuinte, o ponto que é muito interessante aqui é que no auto de infração lavrado contra a recorrente, essa resposta à consulta desfavorável foi expressamente citada pela fiscalização como um fundamento do auto. Ou seja, em outras palavras, a própria fiscalização reconhece que, mesmo sendo uma resposta à consulta envolvendo um terceiro, ela também aplicaria os seus efeitos ali à recorrente, ignorando o fato que, na verdade, nesse auto de infração específico, considerando os fatos geradores desse auto de infração específico, ainda estava sob vigência
uma orientação em sentido totalmente oposto, uma orientação no sentido de que o contribuinte poderia sim fruir do benefício da cesta básica. Inclusive, essa resposta à consulta de 2013, né, favorável ao entendimento do contribuinte, e que vigeu ali durante todos os fatos geradores, ela somente veio a ser revogada, e aqui é o último bullet aqui que eu coloquei, em fevereiro de 24, né, que aí a Secretaria da Fazenda fez uma reforma, né, do ponto de vista formal da resposta à consulta de 2013, tá? Que aí foi editada essa resposta à consulta 1302 M1/2024, que na verdade é uma reforma daquela resposta à consulta favorável anterior. E aí aqui, doutores, um ponto que, ainda a respeito dessa questão da resposta à consulta, que eu acho que é muito importante destacar aos senhores, que é o seguinte, é fato, né, que houve pelo menos um contribuinte ali, que era o consulente daquela resposta à consulta de 2013, que pôde aplicar uma carga tributária efetiva de 7% em suas operações, comercializando cafés em cápsulas. Seria um tratamento anti-isonômico e também anticoncorrencial de outro contribuinte que está sob as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas, está sujeito a uma carga tributária majorada, uma carga tributária de 18%. Isso é claramente uma desvantagem concorrencial, né? Então, assim, por isso que o pedido final aqui feito, né, que é um pedido que ele não tem relação direta com o mérito da discussão do café em cápsula, mas assim é um pedido que diz respeito aos efeitos dessa resposta à consulta e de que maneira ela atinge a situação da recorrente, é pela improcedência total do lançamento tributário, justamente por conta dos fatos geradores. Os fatos geradores aqui aconteceram, e isso é incontroverso, aconteceram durante a vigência de uma resposta à consulta que autorizava o quadramento dos cafés em cápsulas no benefício da cesta básica. E aqui, já passando para o meu último slide, e aqui, enfim, de novo, né, de uma forma muito transparente, eu até coloquei que, de fato, existem outros precedentes aqui do TIT que examinaram a questão do ponto de vista do mérito, entenderam que o contribuinte não poderia fruir do benefício, mas, enfim, sem entrar em tantos detalhes na questão da resposta à consulta e, sobretudo, na peculiaridade das datas do fato gerador desse auto de infração que a gente está discutindo aqui, só queria colocar rapidamente o que é essa discussão de mérito, né, que é justamente a aplicação do princípio da legalidade, que é muito claro, não é colocado aqui, como os senhores podem ver, do artigo 3º que está transcrito, não existe nenhuma condição para a fruição do benefício atrelada ao tipo de acondicionamento, o tipo de embalagem utilizado, se o café ele é usado por meio de, ele é consumido por meio de máquinas ou não. Isso tudo são interpretações do fisco estadual, mas não o que está propriamente na norma. E, inclusive, não é só em São Paulo, obviamente que a recorrente comercializa esse tipo de produto, comercializa em vários outros estados, e o que é muito interessante é que já há vários outros estados que mexeram na sua legislação, entendendo que se esse produto ele não pode fruir do benefício, essa restrição precisa constar expressamente em lei, justamente em atenção ao princípio da legalidade. Mato Grosso do Sul já fez isso, Rio Grande do Norte fez isso, Sergipe fez isso, e o Estado de São Paulo não. O Estado de São Paulo não mexeu na legislação, e é por isso que o entendimento do contribuinte ainda que se entenda que as cápsulas não poderiam fruir do benefício, isso precisa constar expressamente em lei, por força do princípio da legalidade. Eu acho que eram esses os breves comentários, eu nem entrei aqui na parte das transferências, até porque a questão da DC 49, eu sei que também é uma matéria bastante conhecida dos senhores, mas eu fico à inteira disposição para prestar esclarecimentos sobre eventuais outros pontos aqui que forem necessários, e mais uma vez agradeço aqui a atenção de todos. Doutor Arthur, parabenizo pela sustentação oral e eu devolvo a palavra para o doutor Silag. Obrigado, também cumprimento o patrono pela sustentação oral. Vou passar o meu voto. Na verdade, eu vou me deter com relação a DC 49. Nós julgamos já nessa Câmara, acho que em abril, se não me engano, desse ano, processo em que também se discutia a DC 49, e eu havia proposto
a conversão do julgamento em diligência para a Procuradoria-Geral do Estado, para que ela se manifestasse sobre os efeitos da decisão sobre a DC 49 naquele auto de infração. Naquela ocasião, eu fui vencido nessa proposta, o processo voltou para mim e prossegui com o julgamento. No presente processo, em que o item 1 relaciona-se com a DC 49, peço vênia, mas vou novamente insistir em propor a conversão do julgamento em diligência, porque conforme o meu voto, eu havia, no voto anterior, que eu repito no voto atual, havia trazido a título de exemplo um julgamento sobre a DC 49, realizado, se não me engano, em abril desse ano, na Câmara Superior, em que, por unanimidade, a Câmara Superior havia decidido pela conversão de julgamento em diligência, nos termos que eu acabei de mencionar. E, em junho, também, pelo menos mais um julgamento foi realizado em junho, no mesmo sentido, também com a sufragação, com a aprovação unânime de todos os juízes daquela Câmara, pela proposta da conversão de julgamento de diligência. E acredito que a divergência entre o entendimento daquela Corte com dessa Câmara Julgadora, e não só dessa, mas acredito que de algumas outras câmaras julgadoras, com relação à data do trânsito em julgado que está sendo considerado em relação à DC 49. A Câmara Superior está considerando que a data do trânsito em julgado da decisão do STF foi em 26 de março de 2024. E, portanto, a Câmara Superior tem decidido que, com relação aos recursos especiais interpostos anteriormente àquela data, de 26 de março de 24, havendo uma dúvida com relação aos efeitos da DC 49, então tem sido proposta a conversão de julgamento em diligência. No presente auto de infração, o recurso ordinário foi interposto em janeiro de 2024, portanto, também anteriormente à decisão, ao trânsito em julgado, considerado em 26 de março. Então, nesse sentido, eu peço vênia, mas eu vou, ainda que talvez vencido novamente, mas eu vou insistir em propor novamente a diligência para a PGE, uma vez que eu entendo que uma das atribuições da Câmara Superior é a de uniformizar o entendimento sobre as questões discutidas nesse tribunal, e verificando que há uma unanimidade com relação a esse entendimento, esse entendimento com relação a essa questão da DC 49, então, eu vou acompanhar o entendimento da Câmara Superior, independentemente do meu entendimento, e, nesse sentido, proponho, então, aos meus pares a conversão do julgamento em diligência para a PGE, para que ela se manifeste sobre a validade da DC 49 sobre o presente auto de infração. Esse é o meu voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto. Essa decisão que nós tomamos aqui, o senhor lembra qual foi o mês? Isso? Estou tentando, acho que ele mencionou, mas acho que não está no voto, né? Não está. Eu vou olhar aqui, eu tenho no WhatsApp, mas acho que foi em abril, mas eu já falo, só um instante. Foi depois dessa decisão, então? Bom, Não, eu já havia mencionado naquele voto uma decisão, e depois daquele voto houve pelo menos mais uma decisão. Tá certo. Obrigada. Bom, eu deixo a palavra aberta à representação, doutora Marilena, doutor Flávio. Bom dia a todos, primeiro, cumprimento a todos na pessoa da nossa presidente, os advogados presentes, Oswaldo. Eu vou, dessa vez, apesar no outro julgamento eu ter sido contrário ao entendimento do doutor João, eu participei já de outro julgamento na superior, e esse é o procedimento que tem sido adotado. Então, eu vou acompanhar. Reformando o meu entendimento do julgamento que nós fizemos, mas eu acho que é o que tem que ser feito.
Você está seguindo nessa linha, né? Obrigada, doutora Marilena. Bom dia a todos. Também cumprimento aí o doutor Arthur pela sustentação oral, o doutor João Carlos pelo voto. Eu creio que eu estava de férias em abril, não me recordo de ter participado desse julgamento. Geralmente eu tendo a acompanhar as propostas aí de diligência nos julgamentos, e nesse caso também vou acompanhar o doutor João. Obrigada, doutor Flávio. Bom dia a todos. Senhora presidente, eu solicitei a juntada de uma manifestação em que pese a decisão já ter sido praticamente tomada, né? Se fosse possível, eu Claro. gostaria de compartilhar com os senhores. Concedido. Doutor Silag, era só uma. Cadê o doutor Silag? Era só uma. Aqui, só para traçar uma linha do tempo, mas já tem outras decisões, então não se preocupe em encontrar. Mas deve ter sido por aí, março, por aí, Não, né? eu já encontrei. O número do auto de infração é 450.848 e foi julgado aqui quando a doutora Maria Helena pediu vista, acho que o processo ainda deve estar com ela, foi pedida a vista em 10 de maio de 2024. Já tinha decisão. Tá bom, Então, já tinha, e depois dessa, de maio, teve uma outra que eu cito aqui no meu voto. Em certo. Tá certo. Obrigada. Desculpa a representação. Imagina. Eu vou ser bem sucinto, até por conta das manifestações dos senhores. Eu estou chamando a atenção da minha manifestação para o fato, e estou me atendo exclusivamente ao conteúdo dos embargos de declaração e das exceções ali previstas, né? Então, de acordo com os embargos de declaração da ADC 49, foi decidido que o ICMS nas operações de transferência ele passou a incidir apenas a partir de janeiro de 2024, né? E os fatos geradores tratados no auto de infração são anteriores, e que a exceção a essa regra seria para os processos que tivessem pendentes de julgamento até a data da publicação da ata de decisão definitiva do mérito da ADC, né, que nós entendemos que foi em 29/4 de 2021. Então, diferentemente dos processos citados pelo Dr. João, que já estavam, né, em julgamento anteriormente à data da publicação da ata, o presente processo ele é de 28/4 de 2022, então ele é posterior à publicação da ata e por isso não se enquadraria na exceção feita nos embargos de declaração. Então aqui eu trago dois exemplos de processos, né, julgados pela sétima Câmara, o 4151656 e o 4151657, todos eles contra a mesma contribuinte, tá, que é a Nestlé, e que reforça exatamente o posicionamento que eu estou trazendo para os senhores, né? E também, sei que não é o momento aqui, mas trago um julgamento também da sétima Câmara, no AIN 4.158.53, aí já adentrando ao mérito, e por isso que eu digo que não é o momento, em que o Dr. Silvio, que foi o relator, né, ele antecipa aqui, né, a questão de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já teria se manifestado em relação à aplicação ou não do benefício para as cápsulas de café no processo 10.39.346.83/2017, né? Então, que não caberia nova apreciação aqui pelo tribunal. Então, a minha manifestação é no sentido com todo respeito ao posicionamento do Dr. João, pela não conversão dos autos em diligência, porque o presente processo ele difere dos processos citados
pelo Dr. João, porque a data de lavratura do auto de infração é posterior à data da publicação da ata de decisão definitiva de mérito, então não se encaixaria na exceção dos embargos de declaração da DC 49. Essa é a minha manifestação. Acho que os senhores têm o conteúdo aí, eu tentei ser sucinto, mas é isso. Muito obrigada, representação. Doutor Silag, mantém? Eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Primeiro, cumprimento o doutor Rodolfo, né? Inclusive agradeço que ele havia já me antecipado que iria se manifestar, é o teor da sua manifestação, e parabenizo pela sua intervenção e pelos fundamentos do seu parecer, da sua manifestação. Só que eu só quero esclarecer que em que pese os fundamentos corretos trazidos pelo Dr. Rodolfo, mas eu entendo que os fundamentos das decisões na Câmara Superior são diversos. Na verdade, conforme eu já havia mencionado, a Câmara Superior entende que a decisão do trânsito em julgado da DC 49 foi não em 2021, mas no dia 26 de março de 24, e não está considerando a data da lavratura do auto, mas a data em que foi interposto o recurso, no caso o recurso especial, que é julgado na Câmara Superior. Então, eu só vou ler 2 trechos curtos nesse sentido. No julgamento realizado em 11 de junho de 2024, relator foi o Dr. Alberto Podgaek, que diz o seguinte: ocorre que em data de 26 de março de 2024, transitou em julgado acórdão exarado pelo STF na DC 49. Mais adiante, diz o seguinte: assim, em razão da decisão acima ter sido posterior à interposição do recurso especial, ou seja, esse que eu entendo que esses são os fundamentos, e não é a data da lavratura e nem aquela data anterior a 26 de março de 2024. Portanto, estamos no presente processo, julgamento, se enquadra na mesma situação. A data da interposição do recurso ordinário foi, eu não lembro agora exatamente, mas foi em janeiro de 2024, portanto, também anterior a 26 de março de 2024. Portanto, eu entendo que o presente caso se enquadra exatamente na mesma situação considerada pela Câmara Superior. Perfeito, doutor Silag. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom, alguém mais quer fazer alguma manifestação? Podemos prosseguir para o registro dos votos? Então, eu também vou acompanhar o doutor Silag, embora também já tenha me manifestado em outros autos de uma forma diversa, mas me parece que a jurisprudência da Câmara Superior está seguindo nessa linha, então eu acompanho, reformulo meu entendimento e acompanho o doutor Silag. Então, eu vou encerrar debates. Deixa eu ver, está registrado. Aparece aí o registro do... Aparece. Da representação, né? Aparece. Quórum. Votação. Muito bem, então, processo 41.45.597, o recurso, o julgamento foi convertido em diligência nos termos do voto do Dr. Silag. Doutor Arthur, então, se o senhor quiser acompanhar o andamento do processo numa sessão futura, que esse processo retornar para julgamento, o senhor já sabe qual é o procedimento para acompanhar aqui na sessão, tá bem? Perfeito, presidente. Muito obrigado. Um ótimo trabalho a todos. Obrigada. Bom dia, doutor. Bom dia. Encerrar o julgamento. Deixa eu ver aqui registrado.
Encerrar o julgamento. Então, vamos lá. O próximo processo é o 4147-409, Neolate Comércio de Laticínios. Processo de relatoria do Dr. Silag. É um recurso ordinário e está presente a doutora Carla para a realização de sustentação oral. Doutora Carla, bom dia. Doutor Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora. Tá bem? Obrigado. É um recurso ordinário, em face da decisão de primeira instância que julgou auto de infração procedente. São duas acusações de falta de pagamento do imposto decorrente de operações de remessa e retorno de mercadorias a armazém geral, de mercadorias tributadas, omitidas ao fisco e apurado, o que foi apurado por meio de levantamento fiscal. E a segunda acusação é de falta de pagamento do imposto decorrente da entrega de GIAs, com indicação do valor do imposto a recolher em importâncias inferiores àquelas escrituradas no livro registro de apuração. Em 31 de maio de 2023, a 4ª Câmara Julgadora decidiu pela conversão do julgamento em diligência ao auditor fiscal autuante para que ele se manifestasse sobre uma série de documentos que haviam sido anexados aos autos extemporaneamente, junto com o recurso ordinário. A diligência foi cumprida, tendo as partes se manifestado, e os autos retornam agora para julgamento e foram redistribuídos com o término do mandato anterior. Então, esse é o relatório. Obrigada, doutor Silag. Doutora Carla, com a palavra. Ok, obrigada. Bom, gostaria de reiterar o que já consta nos autos, né, em relação a essas duas acusações, elas não ocorreram. O que aconteceu foi que o fiscal ele foi muito limitado na sua análise do levantamento fiscal, né? Em relação ao item 1, foi esclarecido que não ocorreu a omissão de operações não tributadas, né? O que aconteceu? O fiscal chegou a esse entendimento porque ele limitou a sua análise do levantamento fiscal ao mês calendário, e não todo ao ciclo da operação. Foi demonstrado quando na folha 761 do recurso ordinário tem uma planilha, nós fizemos um cotejo das notas de remessa e notas de retorno, né? Foi demonstrado que as mercadorias retornadas referem-se sim às mercadorias remetidas. Foram juntados cópias dos livros fiscais que demonstram isso, né? Então, essa infração não ocorreu. Tá? E em relação ao item 2, conforme já esclarecido, houve um lançamento de estorno do crédito na GIA, que é justamente o valor que está sendo cobrado na auto de infração. Apesar de não ter sido cumprida, né, a obrigação acessória de demonstrar, né, que houve esse estorno, efetivamente ele houve. Então, como eu disse no início da explicação, o fiscal ele foi muito limitado, ele não analisou todas as situações que foram esclarecidas, tanto na impugnação quanto no recurso. As infrações não ocorreram e, por esse motivo, pede-se provimento de recurso para anular o auto de infração, porque, como dito, as infrações não ocorreram, foi tudo esclarecido, certo? E, caso seja mantido, pede-se a relevação da multa, né, com base no artigo 527A do regulamento do CMS, né, por inexistência de dolo, fraude, simulação ou prejuízo horário, e em relação aos juros, que seja aplicada os juros limitados a Selic, conforme súmula 10 deste Tribunal de Impostos e Taxas. Eu agradeço pela atenção. Obrigada, doutora Carla. Parabenizo pela sustentação oral. Devolvo a palavra para o doutor Silag. Obrigado. Também parabenizo a patrona, pela doutora Carla, pela sustentação. E vou passar o meu voto. Inicialmente, com relação às questões preliminares, entendo não proceder à alegação de nulidade do auto por ausência de prova do cumprimento das disposições da Portaria CAT 115 de 2014, relativamente ao controle de qualidade do auto de infração. Saliento que essa portaria tem a finalidade de uniformizar e disciplinar o controle de qualidade dos serviços fiscais anteriores à lavratura do auto de infração, mas que as disposições dessa portaria dizem respeito apenas ao trabalho interno da fiscalização. Eu trago um longo arrazoado sobre essa questão da portaria CAT 115/2014, que acho que não é o caso de ler agora, mas está registrado no voto. Portanto, afasto
a alegação de nulidade. Entendo que também não se verifica a nulidade do auto, uma vez que ele apresenta todos os elementos necessários previstos no artigo 142 do CTN. Também entendo não prosperar a nulidade da decisão recorrida, que não teria apreciado todos os pontos trazidos na defesa. Lendo-se a decisão recorrida, verifica-se que todas as alegações, as provas foram devidamente examinadas e a decisão apresenta os fundamentos pertinentes. Portanto, afasto também essa alegação de nulidade. Então, passando ao exame do mérito, como já adiantado, o item 1 trata da falta de pagamento do imposto nos exercícios de 2017 e 2018, decorrente de operações de remessa e retorno de mercadorias tributadas, armazém geral e omitidas ao fisco. Foi apurada uma diferença maior no retorno das mercadorias armazenadas no armazém geral por meio de levantamento fiscal, realizado com base no artigo 509 do regulamento do ICMS. Eu entendo não caber razão à autuada ao alegar que o trabalho fiscal se encontraria escorado em meras presunções. Do exame dos autos, verifica-se que as diferenças foram apuradas por levantamento fiscal, com base nas informações extraídas das notas fiscais colecionadas e apontadas nos demonstrativos elaborados pelo fisco. Os demonstrativos de remessa para armazém geral, as folhas 17 a 20 e 21 a 24, os demonstrativos de retorno de armazém geral, de folhas 25 a 32 e 33 a 40. Destaca-se que todas as mercadorias se encontravam em posse e propriedade da recorrente, conforme indicado no relatório circunstanciado às folhas 81, não havendo mercadorias em poder de terceiros no período examinado. Os demonstrativos de folhas 6 e 7 apresentam o cálculo das diferenças de quantidades e valores das mercadorias remetidas e retornadas do armazém geral, em 2017 e 2018, respectivamente, que corroboram as divergências apontadas pelo fisco. A partir dos referidos cálculos, restaram comprovadas as diferenças indicadas nas acusações, verificando-se que em 2017 e também em 2018, a autuada recebeu quantidades de mercadorias em retornos superiores àquelas que havia destinado para armazenamento. E com base no parágrafo 3º do artigo 509 do regulamento, a diferença apurada por meio de levantamento fiscal é considerada decorrente de operação ou prestação tributada e, portanto, foi corretamente aplicado às operações a alíquota de 18% do ICMS. Salienta-se que a presunção do fisco ao constituir o crédito tributário por meio da lavratura do auto de infração é relativa, cabendo ao contribuinte, mediante a apresentação de provas, desconstituir a referida presunção e, em consequência, a acusação, o que a recorrente não logrou fazer. A interessada procurou justificar as diferenças apontadas pelo fisco, argumentando que estas estariam vinculadas a mercadorias remetidas ao armazém em dezembro de 2016 e retornadas ao seu estabelecimento em janeiro de 2017 e remetidas ao armazém em dezembro de 2017 e retornadas ao seu estabelecimento em janeiro de 2018, conforme planilhas juntadas às folhas 761. Não merece guarida esta tese diante da ausência de vínculo verificada entre as notas fiscais de remessa e as notas fiscais de retorno. Nota-se que as notas fiscais de retorno de mercadorias emitidas pelo armazém geral para os exercícios de 2017, folhas tais, e 2018, folhas tais, inexiste qualquer referência às notas fiscais de remessa com a peça de... desculpem, vou ler de novo. As notas fiscais de retorno de mercadorias emitidas pelo armazém geral para os exercícios mencionados, inexiste qualquer referência às notas fiscais de remessa juntadas com a peça de impugnação. Ademais, a alegação de que as mercadorias teriam retornado no exercício seguinte não se sustenta, uma vez que a própria recorrente informara em seu inventário, na escrita fiscal, que todos os itens constantes dos estoques se encontravam em sua posse e propriedade e não na de terceiros. A partir das informações apresentadas no livro Registro de Inventário, o fisco cruzou os dados com as notas fiscais emitidas no respectivo exercício e, considerando a ausência de mercadorias em poder de terceiros, foi apurado, por meio da análise das notas fiscais de remessa e retorno para cada período, que a quantidade das mercadorias retornadas era superior à quantidade das remessas, resultando na diferença do imposto cobrado. Constata-se que os documentos trazidos extemporaneamente pela autuada, em sede recursal, consistentes no livro Registro de Entradas de folhas tais,
não tem o condão de elidir as diferenças apuradas decorrentes do levantamento fiscal, a partir do registro de inventário. Os referidos documentos não se contrapõem à reconciliação feita entre os documentos fiscais de remessa e retorno, os quais não guardam relação conforme já examinada. Assim, eu concluo pela procedência do item 1 do auto. Quanto ao item 2, ele trata da falta de pagamento do imposto decorrente da entrega de GIAs com indicação do valor do imposto a recolher em valores inferiores aos escriturados no livro registro de apuração. A autuada alega que o fisco deveria ter levado em consideração o estorno de crédito lançado nas GIAs ao examinar as apurações, uma vez que este valor corresponde exatamente à diferença cobrada por meio do presente auto. Portanto, a autuada não teria deixado de recolher o imposto. Argumenta que o estorno de crédito se refere às notas fiscais de folhas tais, apresentando CFOP 5.927, relativa à baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração. Esta aparente falha no cumprimento de obrigação acessória ensejaria, quando muito, a aplicação de multa formal. Mas não cabe razão autuada. O artigo 253, inciso 2, combinado com o artigo 87, ambos do regulamento do ICMS, determinam que a GIA deve ser elaborada e transmitida pelo contribuinte, informando os valores das operações realizadas no período de apuração e detalhadas por Código Fiscal de Operações, o CFOP, bem como o valor do imposto a recolher ou do saldo credor a transportar para o período seguinte. Em função dos seus autos, afere-se que as informações constantes do livro registro de apuração não refletem as das GIAs, ou seja, comparando-se as saídas e prestações com débito do imposto com o campo das GIAs por saídas com débito do imposto, não refletem as das GIAs, que apresentam valores inferiores. E acrescenta-se que os registros fiscais da apuração do ICMS em operações próprias apresentam valores iguais a zero no campo valor total dos estornos de crédito. E também não prospera a alegação de que a recorrente teria incorrido em mero erro formal. De qualquer forma, a denúncia espontânea deveria ter sido feita antes do início das atividades de fiscalização, conforme o artigo 138 do CTN. E se quisesse sanar os erros cometidos em sua escrita fiscal digital, a recorrente deveria ter requerido e obtido a autorização do fisco para tanto, mas antes do início de qualquer atividade pertinente à ação fiscal, conforme os artigos 226 do Regulamento de ICMS e 138 do CTN. Observa-se, porém, que a eventual reconstituição da escrita fiscal não exime o contribuinte do cumprimento da obrigação principal e das obrigações acessórias, mesmo em relação ao período em que estiver sendo efetuada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 226 do Regulamento do ICMS. Desse modo, entendo também procedente a acusação do item 2. Não há que se falar também da alegação de confiscatoriedade das penalidades aplicadas, que se encontram em sintonia com as infrações capituladas, e, de qualquer forma, não cabe a esse órgão de julgamento questionar a constitucionalidade das leis, por vedação expressa do artigo 28 da Lei 13457. Também não se discute a questão da aplicação dos juros sobre a base de cálculo das multas, matéria já sumulada por esse tribunal, na sua súmula número 13, e com relação aos juros, conforme a súmula número 10 revisada desse tribunal, os juros são limitados à taxa Selic para os fatos geradores até novembro de 2017. E, nesse sentido, determinam a redução dos juros para esses fatos geradores à taxa Selic. Para os fatos geradores posteriores a novembro de 2017, o auto de infração já considerou, por ocasião da elaboração, a aplicação dos juros à taxa Selic. Assim, diante do exposto, conheço do recurso ordinário e concedo-lhe parcial provimento apenas para limitar os juros de mora para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017 à taxa Selic. É como voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto e pela análise. Bom, vou colocar o assunto em discussão, representação, doutora Maria Helena, doutor Flávio. Bom dia novamente, né? Apenas parabenizar o Dr. Silag pelo voto. Eu acho que ele
abordou assim de forma bastante profunda, inclusive os principais argumentos esposados aqui na sustentação oral, né, sobre o fato de que os livros fiscais do contribuinte diziam da não existência de estoques em poder de terceiros, né, e depois a ausência de registro ou de se fazer constar nas notas de retorno os dados da nota de remessa impedem o fisco de verificação de se de fato são as mesmas mercadorias ou não. Então, acho que isso fulmina os principais argumentos aí do item 1. E quanto ao item 2, não há nada a acrescentar. De fato, não tem como se considerar uma denúncia espontânea após o início da ação fiscal. Então, parabenizar novamente o Dr. Silag pelos votos, pelo voto e pelos argumentos esposados. Obrigada. Bom, analisando o processo, realmente o voto está bem conciso, bem cirúrgico, né? É um caso do artigo 509, então fica difícil, né, quando é levantamento fiscal. E pelo trabalho do fisco, a gente verifica que foi feito, né, a análise efetiva e a empresa não logrou comprovar, né, rebater. Então, em relação à denúncia espontânea, é exatamente isso. Depois que iniciado a fiscalização, aí não tem mais, né, o benefício. Então, eu vou acompanhar o doutor João. Obrigada, doutora Maria Helena. Bom dia, eu parabenizo aí a doutora Carla pela sustentação oral, doutor João Carlos pelo voto. Nesse tipo de caso, de caso onde o contribuinte alega aí que está sendo exigido imposto em decorrência do descumprimento de obrigações acessórias, muitas vezes eu tendo a concordar com o contribuinte. Porém, nesse caso específico, envolve declaração de estoques, né? Isso daí tem reflexo na apuração do imposto de renda. Então, não é um caso tão simples, não é simplesmente o descumprimento de uma obrigação acessória, de se declarar ou não a existência de estoque em poder de terceiros, mas dos reflexos que isso tem também na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então, nesse caso específico aí, eu vou acompanhar o Dr. João Carlos no voto dele, em razão das consequências aí da falta do cumprimento dessa obrigação acessória em relação às demais legislações também. Obrigada, doutor Flávio. Também acompanho o doutor Silag. Eu vejo que foram abordados todos os pontos. Teve conversão de julgamento em diligência também, né, doutor Silag, para análise aqui de documentos que foram juntados com recurso ordinário. Eu acho que o processo está bem, ele foi bem lapidado e analisado, então eu também acompanho. Então, eu vou encerrar debates. Fórum. Votação? Bom, então, o processo 41.47.409, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do doutor Silag. Esse é o resultado. Doutora Carla. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Encerrar julgamento certinho aqui, conhecido, parcialmente provido aqui. Encerrar julgamento. Muito bem, e agora o próximo processo é o 41.44.013, a Companhia Brasileira de Distribuição. Processo é um recurso ordinário,
Processo de relatoria do Dr. Silag, vista da doutora Maria Helena, e a doutora Gabriela está presente para acompanhamento. Eu acho que o voto do Dr. Silag já foi lido na sessão anterior. Doutora Maria Helena, então, se quiser fazer uma apresentação do seu voto, acho que talvez seria mais objetivo. Bom, esse caso é um caso que eu já participei de julgamentos em outras câmaras. Deixa eu pegar aqui o voto. Então, eu pedi vista do processo por conta do julgamento, se aplica ou não o entendimento do STF proferido no RE 598677 do Rio Grande, um recurso do Rio Grande do Sul. Eu adoto integralmente o voto do Dr. João Carlos, e nesse recurso, em repercussão geral, foi firmada a seguinte tese: a antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para o momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Bom, nesse caso, o precedente se aplica ao caso dos autos, porque a despeito de, naquele julgamento do STF, ter sido apreciada a lei gaúcha, a legislação gaúcha, é aplicável exatamente em relação ao artigo 426 do regulamento do ICMS de São Paulo. O que acontece? A Corte Suprema decidiu que a antecipação do ICMS sem substituição, exatamente como ocorre no caso dos autos, eis que a recorrente é obrigada a antecipar o imposto que por ela mesma seria devido em operação posterior, significa alteração do critério temporal da exigência, o que deve decorrer de lei em sentido estrito, e não existe a lei em sentido estrito. Assim como na legislação gaúcha, a base legal que dá fundamento para o artigo 426A do regulamento do ICMS é o artigo 2º, parágrafo 3A da Lei Paulista 6374 de 89, que dispõe: poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no regulamento, relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Isso está em total afronta ao princípio da legalidade, a legalidade tributária. Então, conforme se verifica, a ilegalidade reconhecida pelo STF em relação à legislação gaúcha alcança, sem qualquer dúvida, por força da repercussão geral reconhecida do tema, o artigo 426A do Decreto Paulista, e por força da necessidade de observância dos precedentes, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos. Bom, aqui eu faço referência ao CPC, que explicita a necessidade de uniformização da jurisprudência e manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência, que está no artigo 926, e reafirma também a necessidade de respeito à jurisprudência, artigos 927, artigo 489, parágrafo 1º, incisos 4 e 6, artigo 985, 1 e 2, e artigo 1039, dentre outros. Além disso, a legislação processual vigente amplia as hipóteses de força vinculante em sentido estrito. Tal eficácia é também atribuída às decisões proferidas nos procedimentos de recursos especiais e de recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral e nos incidentes de resolução de demandas repetitivas de assunção de competência. Aí eu faço referência ao artigo 985, parágrafo 1º, combinado com 928, 947, parágrafo 3º, e 988, 4, todos do CPC vigente. Dessa forma, decisões proferidas em sede de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, exatamente como se verifica em relação ao acordo proferido quando do julgamento do RE 598677 do Rio Grande do Sul, devem ser acatadas e observadas pelos tribunais, sejam eles judiciais ou administrativos. Por fim, nos exatos termos que acompanhei um voto
em outra gestão, em outra Câmara, na sexta Câmara, da relatoria do ilustre juiz Juliano de Pietro, quando do julgamento do recurso ordinário interposto nos autos do processo, auto de infração 41361362, no presente caso não se faz aplicável a vedação do artigo 28 da Lei Paulista, que veda que o órgão administrativo se pronuncie acerca de a constitucionalidade de lei. Porquanto, a despeito de ter sido reconhecida a inconstitucionalidade da criação de tal exigência por decreto, o afastamento da exigência decorre do reconhecimento da impossibilidade de instituição de obrigação tributária por decreto, o que não esbarra na vedação que fala de lei. Então, nós não estamos dizendo que uma lei é inconstitucional ou não, nós estamos apenas decidindo que não há fundamento legal para a exigência. Sendo assim, com a devida vênia, divirjo do entendimento do ilustre juiz relator para prover o recurso ordinário e cancelar o auto de infração, nos termos das razões acima. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário para reformar a decisão de primeira instância e cancelar o auto de infração. É o meu voto, senhora presidente. Doutora Maria Helena, parabenizo pelo voto e eu vou pedir desculpas que eu acho que eu deixei falei que o doutor Flávio também pediu vista. Desculpe, doutor Flávio, com a palavra. Imagina, eu pedi vista porque eu tenho vários votos aí, inclusive proferidos em desfavor da mesma empresa aí sobre a mesma matéria. E a partir desse voto aqui, eu estou alterando meu entendimento sobre a matéria. Então, eu fiz uma pesquisa aí que eu coloco no voto no Tribunal de Justiça de São Paulo, depois de citar aí os autos com que eu votei com posicionamento contrário. Eu trago aí decisões aí da primeira até a 13ª Câmara de Direito Público, todas elas no sentido de se aplicar o tema 456 do STF aos casos de exigência de imposto na entrada, aí, com base no artigo 426-A. Então, diante dessa circunstância aí, considerando que nós estamos falando de decreto, né, do texto do artigo 426-A, que não tem implicações de declaração de inconstitucionalidade pelo artigo 28, que da 13.457, que versa só sobre lei, né, não inclui decretos ali. Eu tô a partir desse voto aqui alterando meu posicionamento e vou passar a votar no sentido do afastamento da cobrança da ST na entrada pelo 426-A. Era só para isso o voto vista. Peço licença aí, a doutora Maria Helena, que eu copiei a ementa do voto dela. Mas o voto foi eu que fiz mesmo. Foi Tranquilo, só a doutor. ementa que eu copiei, que eu tinha Até nesse esquecido outro de fazer a julgamento que a minha. gente cita, a gente compunha a mesma Câmara, né? Uhum. Só que naquela oportunidade, o doutor Flávio votou contra, né? Eu acompanhei o doutor Juliano, agora ele está Bom, reformando o entendimento. como o doutor Flávio foi perdoado aí por ter copiado a emenda, então tá tudo certo, a emenda. Doutor Silag mantém o voto? Eu cumprimento o doutor Flávio, doutora Maria Helena, doutor Flávio, pelos seus votos, tal. Respeito o entendimento, mas mantenho o meu voto. Obrigada, doutor Silag. Representação? Bom dia novamente a todos. Se fosse possível, eu gostaria de juntar uma manifestação. Claro, só um minutinho. Aí, perfeito. Deixa eu só voltar aqui. Não foi requerido ainda, né? Mas acho que. Não, eles já registraram. Eu ainda não consigo requerer. Eu acho Não que o doutor aparece. Silag tem que registrar o voto. Vamos ver. Pronto, já registrei. Perfeito. Solicitado.
Concedido. Só um segundo, por favor. Manifestação registrada. Já antecipadamente me desculpo, porque é longa. Vou tentar me ater aos principais aspectos e que eu achar necessário. Infelizmente, eu vou precisar fazer a leitura. Aqui nós estamos trazendo uma visão um pouquinho antes, né, da discussão em relação à exigência ou não, a possibilidade de exigência ou não do imposto nos termos do 426A, mas também o final da manifestação ela aborda a questão trazida nos votos de vistas, né? Então, a partir do item 2 aqui, vejamos breve excerto da acusação narrada na peça exordial. Deixou de pagar ICMS, substituição tributária, em valor declarado na GIA substituição tributária, né? Então, partindo aqui para o parágrafo 3º, eu digo o seguinte: o primeiro ponto que deve ser observado é que a própria recorrente declarou no campo 052 da GIA apuração do ICMS-ST ser devedora do montante de R$ 327.217,95, em razão do disposto no 426A. Dessa forma, e com todo respeito aos posicionamentos em contrário, nos parece carecer de coerência a discussão acerca da legitimidade da exigência de tais valores em razão da alegada inexistência de fundamento legal que possibilite ao Estado de São Paulo exigir o imposto nos termos do 426A. Tal discussão, para o presente caso, foi superada quando a própria recorrente declarou no campo 052 da GIA apuração ser devedora do referido montante. Conforme o posicionamento exarado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, o débito declarado em GIA, inclusive, dispensaria a constituição de crédito por meio do lançamento de ofício, e aqui faço a ressalva, né? Não fosse a peculiaridade do regime especial concedido ao contribuinte. Transcrevo uma decisão do STJ e destaco o parágrafo 2º aqui, né? Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorrendo a declaração do contribuinte desacompanhado do seu pagamento no vencimento, não se aguarda o decurso do prazo decadencial para lançamento. A declaração do contribuinte elide a necessidade de constituição formal do crédito, podendo esse ser imediatamente inscrito em dívida ativa. Bom, contudo, a existência do citado regime especial, né, que aí eu falo da peculiaridade porque o regime especial fala que o contribuinte tem que ser notificado e depois haverá a constituição do auto de infração, caso não haja pagamento, né? Contudo, a existência do citado regime especial, no máximo, poderia direcionar a discussão dos presentes autos para questões afetas às medidas preparatórias do lançamento, a exemplo da regular notificação do contribuinte para efetuar o recolhimento do débito declarado em GIA, ou para questões afetas à multa e aos juros, pois a verificação do regular cumprimento ou não pela contribuinte dos procedimentos previstos na portaria CAT 17/99 e o subsequente indeferimento da compensação realizada não pode ser objeto de análise pelo TIT nos termos do que dispõe o artigo 93, inciso 1 da 13457. No mesmo sentido, a decisão unânime proferida na Colenda 7ª Câmara, no AIN 4144, em 16/8 de 2024, contra a mesma contribuinte. Aqui transcrevo um trecho do voto da doutora Luciana Venderamin. Partindo para o parágrafo 8º da manifestação, vejam que a alegação de que a análise constante às folhas 223 e 231 teria sido realizada em relação ao período de janeiro de 2017, não ao período de dezembro de 2016, entre outras, está no âmbito daquilo que não pode ser reanalisado pelo fisco. Aí transcrevo um trecho das contrarrazões e recurso ordinário. Transcrevo a portaria CAT 17/99, dizendo que o pedido de... como eu estou entrando no mérito aqui, né, eu trouxe algumas alegações de mérito. Transcrevo o artigo 10º da portaria CAT 17/99, dizendo que o pedido de ressarcimento deve se referir ao mesmo período, ao mesmo ano civil, né, e
Passo para o parágrafo 10º. Por fim, ressalte-se uma vez mais que, quanto ao pedido de ressarcimento e compensação realizada, a autoridade responsável pela análise indeferiu o pedido da contribuinte. Esta apresentou defesa, que foi apreciada pelo delegado regional tributário, que manteve o deferimento do pedido. Logo, nos termos do já exposto, a reanálise pelo TIT é vedada por lei. Que faça um resumo no parágrafo 11, né? E volto aqui no parágrafo 12. Logo, reitera-se, o valor exigido no presente aí não decorreu de qualquer apuração, levantamento ou composição de valores pelo fisco. Ao contrário, o fisco está exigindo apenas o montante que foi declarado pelo próprio contribuinte no campo 052 da GIA. Infere-se, portanto, que a presente demanda se cinge muito mais ao indeferimento do pedido de ressarcimento, à subsequente compensação realizada de forma irregular, temos que não podem ser revistos pelo TIT, que é qualquer ilegalidade barra inconstitucionalidade da legislação paulista. Dessa forma, não cabe ser analisada no presente processo alegações referentes à legalidade do artigo 426-A. Primeiro, porque tal discussão foi superada quando a própria recorrente declarou em dia ser devedora do montante exigido. Segundo, porque há grande diferença entre o lead case do tema 456 de repercussão geral e a legislação paulista autorizadora da exigência de CMS de forma antecipada. Tendo em vista o já exposto, não seria necessário qualquer esclarecimento adicional. Contudo, apenas para que não se alegue que o tema for apenas tangenciado na presente manifestação, cabe ser repisado que no dia 29 de 3 de 2021 foi concluído o julgamento do recurso extraordinário, o 598, por meio do qual o STF apreciou o tema 456. Então, trago um trechinho aqui. A antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para o momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar. Entende-se que a comparação entre a legislação paulista e a gaúcha é dispicienda, pois no caso da legislação paulista, o fundamento legal para o critério temporal para a exigência prevista no 426-A está no artigo 60, inciso 1 da Lei 6374/89. Com efeito, o artigo 61 estabelece a entrada da mercadoria em território paulista como critério temporal para que o Poder Executivo regulamente a exigência do recolhimento antecipado do imposto. Assim, diferentemente da lei gaúcha analisada no leading case, a legislação paulista não é genérica, tampouco delega ao Poder Executivo matéria com reserva de lei em sentido estrito. Pelo contrário, a lei paulista é contundente a fixar a entrada de mercadorias no território paulista como momento da ocorrência do fato gerador para fins de recolhimento antecipado do imposto. Como se não bastasse isso, no tema 456, o STF determina a necessidade de lei em sentido estrito, definido o momento do fato gerador para a ocorrência da cobrança antecipada do imposto sem substituição tributária, o que também não é o caso da legislação paulista. Vejamos decisão unânime proferida na Colenda 7ª Câmara do TIT em 5 de 4 de 2024, no AIN 414907221, cujo voto foi de lavra da ilustre juíza Luciana Vendramin. Aqui eu trago alguns excertos do voto da doutora Luciana Vendramin, justamente fazendo essa distinção de que o tema 456 ele se refere à antecipação sem substituição tributária, enquanto que no caso da legislação paulista, estamos nos tratando de tema afeta a substituição tributária, né? As mercadorias estariam sujeitas à substituição tributária aqui no estado de São Paulo. A doutora Luciana também chama atenção para a questão de que o fundamento estaria no artigo 61 da Lei 6374. Adicione-se ainda outros excertos da decisão unânime proferida na Colenda 7ª Câmara, aí no aí anteriormente citado, não nesse último agora, no primeiro lá em cima, 4144578, cujo voto condutor também foi de lavra da ilustre juíza Luciana Vendramin. Então aqui ela faz um apanhado mais amplo em relação ao que seria, no entendimento dela, né, as diferenças entre a legislação paulista e a gaúcha. E passo aqui para o parágrafo 22. Assim, se mesmo diante da declaração de débito em dia, pela própria contribuinte, não se entender como descabida a discussão acerca da legalidade da legislação paulista, tem-se que o tema 456 não encontra no Estado de São Paulo a mesma subsunção que outrora encontrou no Estado do Rio Grande do Sul. E como se não bastasse isso, decidido no tema 456 não tem caráter vinculante para a administração paulista e não está entre as hipóteses previstas no artigo 28. Aqui é um entendimento diametralmente oposto ao que fora
trazido nos votos de vistas, né? Por fim, quanto à possível implicação do decidido em sede de mandado de segurança número tal, no presente lançamento, reitera-se os argumentos já esposados no voto proferido pelo ilustre relator Dr. João Carlos Silak. Ante o exposto e consoante o voto proferido pelo ilustre relator, somos pelo provimento parcial do presente recurso ordinário apenas para limitar os índices de juros de mora de a toleração de base de cálculo da multa à taxa Selic. Então, o principal ponto aqui é ressaltar, né, que o débito foi declarado em dia pela própria contribuinte, que no entendimento do STJ isso, inclusive, dispensaria a necessidade de lançamento, não fosse a peculiaridade da existência do regime especial que impõe ao fisco a necessidade de notificação e constituição do crédito por meio do lançamento de ofício e apontar aos nossos olhos as diferenças entre o que foi decidido no tema 456 para a legislação gaúcha em relação ao que acontece no estado de São Paulo, reforçando principalmente que aqui há legislação, a lei, né, não decreto, regulamentando a possibilidade de exigência nos termos do 426A, que seria o artigo 61 da Lei 6374, e o fato de que lá, no tema 456, está se tratando de antecipação sem substituição tributária, e que é diferente do que está estabelecido no 426A, que justamente se refere às mercadorias que, no âmbito do Estado de São Paulo, estão sujeitas à sistemática da substituição tributária. Então, a manifestação é essa, doutores. Muito obrigada a representação. Bom, com a devida vênia, doutor Silag, eu vou acompanhar o voto da doutora Maria Helena. Desculpa, quer falar? Não, eu que peço desculpas. Não, eu prestei atenção nos votos e também estava refletindo e tal, e não sei se há possibilidade, uma vez que nessa sessão já foram trazidas duas vistas, mas se houvesse possibilidade, eu gostaria de pedir vista. Não sei se é possível. Aí teria que tirar de pauta, né? Teria que tirar de pauta. Agora, bom, isso significa que o doutor Silag ficou balançado. Não sei se é pelo voto do doutor Flávio e da doutora Maria Helena, ou se foi pelo que a representação falou, mas me parece que ficou balançado. Não, na verdade, eu queria me manifestar com relação ao que foi trazido, ao tema 456. Eu continuo com o entendimento que eu tenho, porém eu gostaria de me manifestar sobre essa questão, se for possível. Então, não era melhor, então, fazer uma preferência, Isabel? Mas eu não consigo. Eu acho que ele não consegue fazer agora. Eu acho que é isso que ele porque quer. Assim, diante do que o doutor Rodolfo falou, de que o fundamento não seria o 426, esse é o fundamento da autoinfração. Uhum. Então, tá lá, não é que tem outro, não está no artigo da lei. E, além disso, a lei é expressa, ela delega ao executivo, que é exatamente o ponto que o STF decidiu, né? Eu acho que aí e como bem trouxe o doutor Flávio, as câmaras do TJ acompanham todas as decisões do STF, né? Então, eu acho que julgar contra coloca em risco até mesmo a fazenda, né? Porque a sucumbência vai ser alta. Isso. É que eu estava fiz uma pesquisa também e verifiquei que já a decisão, inclusive unânime nesse sentido, em sentido contrário da Câmara Superior, e vi diversos argumentos ali que em princípio me convenceram. Por isso, se possível, eu gostaria de pedir vista e me manifestar sobre essa questão. Representação, doutor Flávio. Só um esclarecimento, doutora Maria Helena. Na verdade, quando eu digo que o artigo 61 da 6374 ele é o fundamento para a existência do 426A, né? Que não, eu entendi. Eu entendi. Não para o auto de infração. O auto de infração é o 426A. É que a alegação
do que foi discutido lá no tema 456 é que o Estado de São Paulo não teria uma lei, né, que possibilitasse a exigência. E a gente traz aqui uma interpretação diferente de que existe a lei, e ela é o 61 da 6374. Só isso. Não, eu Obrigado. entendi, doutor Rodolfo. Foi só uma parte. Doutor Flávio, acho que também levantou a mão. Eu queria cumprimentar aí o Dr. Rodolfo pela intervenção no processo aí. Eu fico muito feliz, assim, de ter um representante fiscal combativo, porque dá muita segurança para a gente no julgamento, saber que tem alguém revisando o processo, olhando com atenção, né? Então, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Rodolfo aí pela intervenção, porém, esses casos aí sempre foram lavrados como crédito indevido, né? Não apresentou o arquivo do ressarcimento, crédito indevido. Então, na medida em que a fiscalização deixa de acusar o crédito indevido, ignora que o débito foi declarado em dia e faz uma acusação de falta de pagamento do imposto nos termos do artigo 426-A, quer dizer, é a fiscalização que está levando a discussão para esse assunto. A acusação que foi feita é essa. Se a acusação que tivesse sido feita fosse de crédito indevido, eu concordo integralmente com o que o Dr. Rodolfo trouxe aí na manifestação dele. Aqui não teria nem competência para se analisar uma acusação de crédito indevido. Agora, quando você faz uma acusação sobre o Prisma de que deixou de pagar nos termos do artigo 426-A, é, isso vai ser julgado sobre a acusação que foi feita, né? Não se vai falar, mas declarou em dia e compensou com o crédito, e o crédito que compensou não prestou. Não, a acusação que está feita é falta de pagamento de imposto nos termos do artigo 426-A. E, conforme eu trouxe aí, não tem condição nenhuma de prosperar essa acusação no Poder Judiciário. Então, nesse sentido, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Rodolfo aí pelo esforço, mas no caso dos autos, da acusação, da forma como foi feita, eu entendo que o auto é improcedente mesmo, eu vou manter minha posição. Perfeito. Mais alguma manifestação? Eu vou devolver o processo, então, para o doutor. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Doutor Silag, eu vou devolver, então, o processo para o relator. E aí vai ter um novo prazo aí para... O prazo acho que é de 15 dias, não é 15 isso? dias, isso. Deixa eu ver, está registrado aqui, manifestação na representação. Doutora Marilena, doutor Flávio. Vamos lá. Eu posso devolver para a agenda de pauta também, doutor. Aí não vai ter o prazo de 15 dias. É melhor, porque aí ele não tem prazo, né? Aí não tem prazo. Pode ser? Aí ele só indica quando estiver pronto. Ah, tá ok, então. Melhor. Então Mas vamos aí, lá. mas aí eu tenho acesso ao processo. Tem. Tá ok. Pronto. Devolvido. Se tudo der certo, vamos lá. Ô, Isabel, eu acho que ele Oi. não tem acesso, não. Tem sim. Tem Tem? sim. Vai ficar para os três, né? O acesso vai ficar para os três. É? Bom, doutor. Ah, não, para a agenda de pauta acho que fica só para ele, não fica para vocês. Para vocês não vai ficar. É o contrário. Para a doutora e para o doutor Flávio não vai ter acesso, mas o doutor Silag sim. Então, doutor Silag, processo devolvido, então. Eu agradeço a possibilidade de manifestar sobre essa questão. Então, obrigado. Bom, doutora Gabriela, a doutora acompanhou aí os debates, então, numa próxima sessão futura, quando esse processo retornar, é um processo ainda que merece a discussão merece uma atenção bem especial aí diante de
dos votos brilhantes do Dr. Flávio e da doutora Maria Helena, e em virtude aí da manifestação da representação. Então, se a doutora quiser acompanhar numa sessão futura, já sabe como proceder. Tá certo? Combinado, muito obrigada. Então, só para anunciar aqui, o processo 41.44.013, ele retornou para o relator. Muito bem. Então, encerrado. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, peço licença para me retirar. Bom, agora não temos mais inscritos. Então, eu vou anunciar que o processo 40.70.801 R1 Transportes, ele foi devolvido para a relatora em razão de impedimento aqui de participação no julgamento do Dr. Flávio e do Dr. João, que estiveram no julgamento da sessão de Câmara Superior. Então, já foi retirado de pauta. E agora passaremos para o processo 41.44.534, Vitapele, processo de relatoria da doutora Maria Helena, um recurso ordinário. Não temos inscritos, doutora. Então, se quiser fazer uma apresentação do caso, um resumo do voto. A doutora só abre para eu já colocar o voto? Ah, desculpa, não abri. Então, deixa eu só Esse registrar. não. Desculpem. Pronto. Eu vou colocar o voto. Doutor Flávio, eu já vou deixar o outro também, acho que eu não estava aberto, já vou deixar aqui aberto. Esse processo aqui é crédito, só tem uma acusação por creditamento indevido do ICMS em decorrência de escrituração de documentos que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento do ICMS. Bom, o que aconteceu? A decisão de primeira instância, ela manteve o auto de infração relativo à glosa de crédito ICMS, por conta que a recorrente escriturou documentos fiscais de emissão atribuída a outra empresa, Ultracoros Comerciais Eireli, relativamente à entrada de mercadorias e que não atendia às condições previstas no regulamento ICMS. A recorrente interpôs recurso ordinário e alegou boa-fé, alegou que a declaração de idoneidade não pode retroagir, que no período das operações ela estava em recuperação judicial, então ela teve que fazer os pagamentos com cheques predatados, que não existe a diferença de notas e de peso alegada, que a empresa que que emitiu os cheques predatados, a Guatambu, prestou os serviços de administração financeira, que não cabe ao contribuinte o poder de fiscalização, que o fato de ter a nota fiscal eletrônica já é uma comprovação de que tem o reconhecimento do fisco da idoneidade. Isso aí, esse processo também, a idoneidade veio por conta de um processo do Rio de Janeiro, e ela alega que as informações do fisco carioca são totalmente desencontradas e pede que a multa é indevida, confiscatória, que deve ser relevada ou reduzida. Bom, eu fiz uma análise bem pormenorizada aqui e todos esses argumentos nenhum se sustenta. Então, o que acontece? A fiscalização, o relatório, os documentos apresentados pela fiscalização, eles são bem consistentes de que, no caso, não tem prova
de negociação, não tem prova de pagamento, porque os cheques não batem com as notas fiscais, os valores não se encontram, não há prova do transporte, não há prova de nada, né? Então, fica difícil acolher a boa-fé, não tem no que se pegar. Além disso, o fato de ter do Sintegra, de ter apresentado o Sintegra, da nota fiscal eletrônica, isso por si só não é prova de boa-fé. Então, por conta, só para não me estender demais, não tem prova. A recorrente, ela só alega, juntou vários documentos, e aqui está bem justificado, né? Cópia dos cheques, eles não batem. Para ter uma ideia, os cheques foram emitidos mais de sei quanto tempo depois da emissão das notas fiscais, e eles não cruzam com os valores da nota fiscal, e então não tem como acolher a boa-fé. Eu estou votando pela parcialidade por conta da Selic, porque as operações foram no ano de 2016, né, antes de 2017. Também ela pede a relevação ou redução, mas não é o caso, porque não está preenchido os requisitos do artigo 527. Pelo contrário, se for ver, é caso de simulação mesmo. E também essa empresa, além do processo com a Ultra Couros, até que tem até um processo da minha relatoria, ela tem vários outros com outras empresas na mesma situação. Então, eu acho que não tem nada que limite a favor da boa-fé, e por conta disso, eu voto pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, tão somente para limitar os juros à taxa Selic. Se alguém quiser eu posso me manifestar, mas a documentação, no meu voto, eu vou atacando cada argumento que a empresa apresentou no recurso ordinário, e não tem. A boa-fé não restou comprovada. Então, esse é o meu voto, senhora presidente. Doutora Maria Helena, parabenizo pelo voto. Bom, se não tem prova, não tem prova, né, doutora aí? Eu só queria fazer uma observação, doutora. Eu acho que o registro Está errado? é porque é parcial provimento, né? Ah, é. Verdade. Então, eu vou abrir aqui a É edição, melhor. né? Verdade. Bom, enquanto isso, eu deixo a palavra aberta para os demais. Parabenizo a doutora Maria Helena, como sempre, fez uma análise muito percussiente e realmente não foi minimamente comprovada a boa-fé, então vou acompanhá-la. Obrigada. Eu também cumprimento aí, doutora Maria Helena, pela análise do processo, e diante da falta aí de prova da efetividade das operações, mesmo dos pagamentos aí, eu também acompanho. Obrigada, doutor Flávio. Bom dia, novamente. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Maria Helena. O voto abordou aí todos os pontos do recurso contribuinte, né? De fato, como bem pontua a relatora, a documentação, ao invés de comprovar a boa-fé, ela depõe contra a boa-fé da atuada, né? Tem, por exemplo, os comprovantes de transporte que tem, folha 89, nota fiscal 242, diz que o transporte correu por conta da autuada, então ela teria completa condição de saber da irregularidade da suposta fornecedora, porque ficou comprovado que era uma casa de família, né? Que enfim, o PCN traz uma série de elementos, falso contrato de aluguel, não ocupava o estabelecimento, e entre outros. E o restante da documentação trazida pelo contribuinte também não estabelece a necessária ligação entre ela e a suposta fornecedora, né? Os comprovantes de pagamento, eles ocorreram por meio de uma empresa intermediadora, então não vincula a origem da suposta origem das operações à fornecedora que consta nos documentos fiscais, né, que é o que tem que ser demonstrado nesses casos. Então, parabenizo novamente a doutora Maria Helena, o voto bastante minucioso e completo. Obrigada, representação. Bom, doutora Maria Helena, acompanha integralmente seu voto, acho que não há nem necessidade de fazer qualquer complemento. Os demais
que me antecederam já definiram bem, o seu voto está absolutamente bem fundamentado. Então, corrigido aqui o registro, eu vou encerrar os debates. Quórum. Votação. Com o processo 41.44.434, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrar o julgamento. Muito bem. Vamos lá, agora o processo é o 41.46.794, Brás Cooper, processo de relatoria do Dr. Flávio, é um recurso ordinário. Não temos inscritos, Dr. Flávio, para acompanhamento. Então, se o doutor quiser fazer um resumo do voto, fique à vontade. Bom, esse auto de infração ele tem 9 itens de acusação. São 9 itens de acusação. Um item é de falta de pagamento do ICMS-ST. O outro item é de recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. E os outros 6 itens são de falta de emissão de documento fiscal em situações diversas. Então, o que ocorreu? A Brás Cooper, ela entrou em recuperação judicial ali para 2015, 2016. E ela criou uma empresa chamada Nova Energia. Essa empresa foi criada ali dentro mesmo do imóvel da Brás Cooper, em alguma sala contígua. Foram colocados sócios do grupo familiar ali mesmo. A empresa não tinha funcionário, não tinha ativo imobilizado, não tinha absolutamente nada. A fiscalização, quando questionou a criação dessa empresa, foi dito que a empresa foi criada para superar problemas comerciais que a recuperação judicial teria causado para a Brás Cooper. Então, a Brás Cooper teria restrições aí para negociar com concessionárias de energia, com clientes que eles têm, e teria criado esse braço, essa empresa como se fosse um braço comercial ali da Brás Cooper para que ela não tivesse essas restrições. Como é fiscalizada essa empresa, a Nova Energia, foi verificado ali que, por exemplo, que ela teve compras no período analisado de 156 milhões e vendas de 74 milhões apenas no período. Dentre outras irregularidades ali, alguns contratos firmados pela Nova Energia foram assinados por representantes da Brás Cooper, enfim. O processo de cassação da Nova Energia traz bastante detalhes aí sobre essa confusão patrimonial aí entre a Nova Energia e a Brás Cooper, tendo sido acusada simulação de quadro societário e simulação de existência do estabelecimento.
Com a cassação dessa nova energia, foram atribuídas à Brascoper todas as operações praticadas pela nova energia. Daí foram gerados esses 9 itens de acusação. Então, o primeiro item de acusação, ele exige o ICMS-ST, que seria devido na saída interna, porque a nova energia ela tinha KNAR de fabricante. Então, as saídas da Brascoper para a nova energia não tiveram destaque do ICMS-ST. O item 1 cobra esse ICMS-ST. O item 2 cobra alguns recebimentos de mercadoria que a nova energia teria recebido de uma filial da Brascoper no Maranhão. Então foram pedidos comprovantes aí de transporte dessas operações e não foram apresentados comprovantes de transporte. Então o item 2 é o recebimento dessas mercadorias que supostamente teriam sido enviadas pela Brascoper do Maranhão para a nova energia em Ribeirão Preto. E os outros 6 itens de acusação, eles fracionam aí as operações praticadas pela nova energia entre devolução, saídas e atribuem essas operações à Brascoper. Foi também incluído como responsável solidário o senhor Carlos Laurents, que é titular da Brascoper e tinha procuração para atuar em nome da nova energia. Então, a questão da responsabilidade solidária, ela foi atribuída com base, por exemplo, o senhor Carlos emprestou os recursos na declaração de imposto de renda para que um sócio pudesse integralizar o capital. Ele autorizou a constituição da nova energia dentro do estabelecimento da Brascoper. E depois ele assina contratos em nome da nova energia com concessionárias de energia elétrica. Enfim, ele praticou todos os atos, tanto para a constituição como para a gestão da nova energia, e foi incluído aí como responsável solidário. O recurso ordinário, ele não apresenta uma defesa em relação aos itens de acusação. Ele apresenta uma defesa sobre a legalidade do esquema que foi formado, sobre essa justificativa aí do ponto de vista de funcionar como um braço comercial, do ponto de vista de que foi feito tudo às claras, de que nada foi omitido do fisco, e sobre o ponto de vista de que não há demonstração de prejuízo sobre o fisco em razão das operações, da forma como foram montadas, e também tem um questionamento sobre bitributação, que o imposto teria sido cobrado da nova energia e estaria sendo cobrado de novo pela Brascoper. Questão de multa confiscatória. E quanto à responsabilidade solidária, diz basicamente que não há uma demonstração de atos que teriam sido praticados pelo responsável solidário e que, para se imputar a responsabilidade, nos termos do artigo 135.3 do CTN, seria necessário que os atos tenham sido praticados com dolo, fraude ou simulação. Então, basicamente, é esse o processo. E no meu voto aí, eu estou mantendo tanto as acusações fiscais como a responsabilidade solidária a partir do item 22, 23 do voto. Eu estou colocando aí esse ponto de que não há uma defesa específica em relação aos itens de acusação, por exemplo, em relação ao ICMS-ST devido nas operações entre a Brascoper e a Nova Energia, que implicam, de uma certa forma, num grande prejuízo fiscal que a autuada nega que exista em razão desse esquema montado, né? Em relação ao item 2, aí eu destaco alguma coisa
sobre a notificação para comprovar essas remessas que supostamente vieram de uma filial lá no estado do Maranhão, da Brascopper, para a Nova Energia, que também nada foi apresentado para comprovar essas operações. Eu trago aí no item 28, que é um trecho do recurso ordinário, onde, no sentido de que nada em relação às questões envolvendo aí a empresa funcionar no mesmo local, não ter funcionários próprios, atuar com funcionários da Brascopper, de pessoas ligadas à Brascopper assinar em nome da Nova Energia, tudo isso é incontroverso nos autos, né? A defesa que se faz é que isso era feito às claras, que não era feito de forma escondida. Porém, é inegável aí que houve prejuízo ao fisco. No item 29, eu trago aí dados do julgamento de primeira instância que descrevem compras no montante de 154 milhões e vendas no montante de 74 milhões aí pela Nova Energia. Então tá caracterizado aí o intuito de fraude na constituição da empresa, e eu estou mantendo aí as acusações. Quanto à questão da responsabilidade solidária, existem diversos atos aí demonstrados no processo, praticados pelo responsável solidário, de elaborar, por exemplo, contrato de locação para permitir o registro da empresa no endereço, de fazer os aportes para imposto de renda, para os sócios conseguirem integralizar as ações, assinatura deles em contratos celebrados entre a Nova Energia e as concessionárias de energia elétrica para vendas de produto. Então, existem diversos atos aí, e em relação ao dolo, fraude ou simulação, a própria constituição da empresa, do resultado que ela chegou aí dessas compras de 154 milhões e vendas de 74 milhões, demonstram aí o intuito do dolo e permitem sim a aplicação do artigo 135, inciso 3 do CTN. Então, eu estou apontando aí que aqui também no tocante à responsabilidade solidária, não há uma defesa em relação aos itens específicos de responsabilização solidária que foram indicados com base nos artigos 11 e 12 do RICNES, mas apenas no 135.3 do CTN. E mesmo da forma como realizado, eu entendo que não procede, eu estou mantendo a responsabilidade solidária. Tem a questão da Selic, o Dr. Rodolfo já protocolou nos autos a petição, então está sendo dado parcial provimento aí ao recurso ordinário apenas para redução da taxa de juros à Selic. E é um recurso só, um recurso só em nome da empresa e da pessoa física. Então só está em julgamento um único recurso. É esse o voto. Doutor Flávio, parabenizo pelo voto. Até assustei aqui, o processo é enorme, né? São 39 arquivos de PDF. Pelo que eu entendi aí, a autuada ela não enfrentou objetivamente as infrações, né? Então, bom, mas passo a palavra para os demais, representação inclusive. Bom dia Eu a vou todos. acompanhar. Ah, desculpa. Perdão, posso falar depois. Pode, não, Desculpa. pode falar, Rodolfo, por favor. Eu estava ansioso aqui para retribuir ao Dr. Flávio os elogios e dizer que a satisfação é mútua, né? De participar de uma Câmara onde os assuntos são abordados de uma forma tão profunda quanto esse último voto fez e quanto a todos os demais, né?
se percebe que a discussão sempre busca atingir uma melhor decisão em relação ao que é justo, né? E quando eu digo justo é o que está na lei, o que é legal. Então, primeiramente, gostaria de manifestar minha satisfação em participar dessa Câmara. Segundo, parabenizar o Dr. Flávio pelo voto. De fato, como eu antecipei, analisou de forma bastante profunda os autos, porque os recursos ordinários em si, eles são bastante superficiais, né? Eles não abordam, não contrapõem os fatos narrados na peça exordial. Então, basicamente, o contribuinte busca tentar rediscutir o que foi tratado no PCN, da Nova Energia. Então, não tenho nada a acrescentar. O voto do Dr. Flávio abordou tudo de forma bastante profunda, clara, e só parabenizar novamente. Obrigada. O termo que o Dr. Rodolfo trouxe é preciso, superficial. O recurso ordinário ele só tangencia, mas não aprofunda, a documentação é falha, e sem dizer o tamanho do processo, né, para analisar, né. Eu vou acompanhar e também parabenizar o Dr. Flávio pela análise, pelo detalhamento, né. Eu acompanho, presidente. Obrigada, doutor. Também parabenizo o Dr. Flávio, como sempre, examina muito bem os processos e traz votos realmente muito bem elaborados, e realmente nesse caso vou acompanhá-lo também integralmente. Foi muito bem analisado, não tenho o que acrescentar. Obrigado. Obrigada, doutor Slag. Bom, então, eu também vou acompanhar, não tem... Se não enfrentou, não enfrentou. Então, vamos ser bem objetivos aqui também. Deixa eu só encontrar, eu abri uma série de páginas aqui, que o processo é gigante, e o doutor Flávio foi falando, eu fui acompanhando, mas difícil achar aqui, viu, doutor? Parabenizo novamente, que o processo realmente é muito extenso, e foi uma análise muito profunda, mas vamos lá, encerrar debates. Fórum. Votação. Muito bem, então o processo 41.46.794, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrar a votação. Muito bem. Terminamos. Muito bem. Terminamos. Então, todos os processos julgados, parabenizo a todos pelos debates, pelo empenho de sempre, e eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 30 de agosto de 2024. Vou pedir a gentileza para encerrar a gravação. Oswaldo, por favor.